Pra olhar pra de baixo mesmo, né? Aham. Ah, tá. Thiago? Ai, eu tenho que ir. Eu vou. Hã? Eu vou. Você vai? É que eu não queria soltar essa posição. Já vai começar, já. Quer que eu vá? Tá, pra gente começar a questão da apresentação, eu queria que você falasse o seu nome, idade e profissão. Pera aí um pouquinho. Meu nome é Enzo Sato, eu tenho 26 anos e eu sou body piercer. Tá, Enzo, eu queria que você me contasse agora um pouquinho sobre a sua jornada dentro do campo do body piercer. Do body piercing, desculpa. Tá. Então, eu comecei, na verdade eu era cliente de alguns estúdios. Entre esses estúdios eu fui cliente da Iritsu Tattoo. Fiz alguns piercings lá, fui perfurado algumas vezes e aí depois de algum tempo o Luciano Iritsu, um dos proprietários da loja, me chamou para trabalhar lá. Antes disso eu não tinha realizado nenhum tipo de trabalho em relação ao piercing, a modificação não. Aí eu comecei lá isso em acho que 2010, se eu não me engano. Foi em 2010 que eu comecei. Foi isso, basicamente eu era um cliente que se tornou um profissional da área. Tá, então, só para formalizar, você tem de estrada quanto tempo? São quase 4 anos agora. Ok. Nesses 4 anos, quais estúdios que você passou? Comecei na Iritsu Tattoo em 2010. Ainda em 2010 eu fui para Leds Tattoo, não lembro em que mês. Fiquei lá quase um ano trabalhando com o Jairo. Depois eu retornei para Iritsu Tattoo, fiquei mais alguns meses até virar o Paz Tatuagem, onde agora deve estar completando uns 8 meses aqui, algo em torno disso. Certo. Antes de trabalhar com piercing, você teve alguma outra profissão? Tive algumas, eu comecei, meu primeiro emprego foi aos 17 anos, quando eu tinha acabado de sair do colégio. Trabalhei numa papelaria perto de casa. Depois disso, durante um ano e meio, foi o tempo que eu juntei uma grana, porque eu trabalhava, porque eu não tinha gastos. Aí eu fui viajar, quando eu fui para fora do país, aí eu fiquei quase 3 anos fora. Lá eu tive outros trabalhos, entre eles eu fui garçom, limpei o chão, trabalhei lavando pratos em cozinha, trabalhei também lá, depois eu trabalhei como caixa de uma empresa e foi como eu fiquei a maior parte do tempo. De volta ao Brasil, eu trabalhei como atendente de telemarketing durante um tempo até iniciar ter o início na área do body piercing. Eu queria saber quais são as suas principais influências do piercing, e não só do piercing, também da body mods. Tá, pra listar minhas influências do piercing, eu vou colocar os principais só mesmo, porque tem bastante. Tem o pessoal mais da antiga, que eu admiro muito. Um dos principais é o Jairo Camargo, que é o body piercer hoje atuante da Leds Tattoo, que é provavelmente o body piercer com maior tempo de atuação no Brasil hoje, por volta de 25 anos. Outras pessoas também das antigas, o próprio André Meyer, que foi um dos que iniciou o movimento no Brasil, a Zuba, o André Fernandes, entre eles também, por história, o Ronaldo Sampaio, o Snoopy. Isso dentro do piercing básico antigo.
Hoje em dia, ainda dentro do piercing, eu tenho como referências Maurício Torres, do Chile, tem o Brian Skilly, que é um norte-americano, o Ryan Aules, que também é norte-americano, tem o Matias Ratatafel, que aí ele já vai também para a área da modificação, já fazendo o link também para a área da modificação, aí o Sampa, o Luna Cobra. Dentro do piercing também eu não esqueço, quase esqueci, mas não posso esquecer o Gordex também, que foi uma pessoa que me ajudou muito no começo, me deu uma referência muito boa e que foi um dos responsáveis até por eu ter o interesse que eu tenho na parte de segurança, tá? Essas coisas nasceu muito dele. Uma pessoa que é uma influência também, mas aí acabou sendo dentro do piercing, mas é um tatuador que é o André Cruz, que eu falo mais pra frente depois dele também, mas ele é tatuador. Vamos expandir a questão da influência. Eu queria que você me falasse as influências que você carrega na sua vida. Tá, minhas influências de vida, e é bem básico, na verdade. Eu tenho influências de pessoas que me formam como pessoa. Primeiro, meus pais, minha mãe, que é uma referência em tudo. Meus amigos, que são pessoas que me ajudam em muitas coisas, me ajudaram. Basicamente são essas pessoas que me influenciam. Tem figuras aí históricas, figuras mais famosas, mas aí eu prefiro até não citar nenhuma em si, porque eu acho que fica meio... é desnecessário. Tá. Tudo bem? Eu queria saber como que você enxerga o cenário do body piercing no Brasil atualmente? O cenário de body piercing no Brasil, pra mim, ele é falido. Ele não tem uma estrutura, não tem profissionais suficientes querendo atuar especificamente nessa área, que se dediquem especificamente a essa área. Ao mesmo tempo que está falido, tem algumas pessoas muito bacanas que eu admiro, que são da mesma época do que eu, que é uma nova geração e que acho que podem ter uma influência muito boa futuramente. Atualmente não tem um cenário construído. Você tem aí uma centena, milhares de body piercers, de perfuradores, que não se dedicam a isso por não terem interesse a isso, por estarem usando o piercing como um trampolim, que também não é uma coisa ruim, mas que afeta o meio enquanto eles estão lá, né? E isso tem acontecido bastante. Financeiramente falando, é possível viver só de piercing hoje no Brasil? Possível tem pessoas que vivem só de piercing no Brasil. Exemplos que eu citei, um deles, o Jairo Camargo, ele vive só de piercing há muitos anos. Fácil não é, existem outras lojas também em que alguns body piercers sobrevivem, outros que vivem e alguns que vão se aguentando. Mas existe essa possibilidade, sim. Você sente que o piercing ele é descolado da body mortis, que a gente costuma chamar de mais extrema e tal? Que existe um conflito? Eu não sei se seria descolado que eu diria. Na verdade, eu enxergo tudo como um movimento único. O piercing em si básico é o início para as modificações mais extremas. Não conheço pessoalmente ninguém que tenha logo de cara colocado um Big Labret, um Big Nostril, um implante. A maioria das pessoas começa uma perfuração simples no nariz, no lábio, no surface, enfim. Então,
Descolado não é, eu acho que uma coisa puxa a outra. E indiscriminadamente, uma não salta da outra. Certo, mas você não vê nenhum conflito entre os profissionais. Entre os profissionais, sim, existe a questão da... Existe até uma certa vergonha em ser chamado de body piercer. Muita gente gosta de colocar o status de que é body piercer, mas o cara não atua realmente. Para ele, o foco é ser o modificador, é fazer os trabalhos mais pesados, mais extremos. O conflito que eu vejo não é da existência deles, mas sim, como foi dito, dos profissionais, que muitas vezes estão pulando etapas, né? Estão deixando de lado o básico, o aprendizado, para querer fazer coisas que talvez nesse momento alguns não estejam capacitados. Os termos body art e body modification significam a mesma coisa para você? Não. Na verdade é o seguinte, para mim, a arte corporal ela é muito maior do que a modificação corporal. A modificação corporal está dentro da arte corporal, é mais uma peça do quebra-cabeça que a arte corporal. A arte corporal, para mim, você tem dança, outras performances, cortes de cabelo, barba, desenhos no corpo, enfim, N coisas. A modificação corporal ela pode estar inserida nesse movimento, ajudando, assim como é feito em algumas performances, ou não, ela pode ser simplesmente algo que é estético. A modificação ela não precisa estar realmente inserida na arte corporal. Nem todo mundo vai ter uma modificação e levar como arte. A arte ela é muito maior do que tudo isso. Dentro dessa linha de raciocínio, você se considera um artista? Não me considero um artista, eu me considero uma pessoa técnica dentro de um segmento da modificação. Mas eu não me considero um artista como alguns tatuadores, que são realmente artistas que criam coisas. Eu, particularmente, eu não crio nada. Eu ajudo em alguns aspectos, num piercing básico, a alterar a estética, a melhor posicionar uma perfuração para uma pessoa, um nariz que é um pouco diferente, uma orelha que é um pouco diferente, por todos serem diferentes. Mas para mim é simplesmente um apoio, não chega a ser uma criação. Atualmente você trabalha no Paz, que é um estúdio que foge do padrão e trabalha com as portas fechadas. Qual que é a dificuldade de trabalhar nesse contexto para um piercer? Bom, aí eu poderia listar uma centena delas, mas vamos pro básico. Dificuldade que o piercing ele é uma coisa que as pessoas elas levam primeiro como secundária. Estranho falar isso, mas bom, elas levam como secundária na vida delas. Piercing é uma coisa que elas fazem se elas têm dinheiro na hora. Então é muito por impulso, delas entrarem numa loja, colocarem um piercing e irem embora. Não existe muitas vezes uma ligação com o piercer como existe com o tatuador de cumplicidade, de amizade, de tempo. É uma coisa rápida, efêmera. Você entra e sai em 10, 15 minutos. No meu caso sempre foi diferente porque eu tive esse espaço para trabalhar um pouco diferente, conversar um pouco mais, ter um pouco mais de tempo, não ter uma pressa para trabalhar. Mesmo assim, algumas pessoas, muitas pessoas, sequer vão lembrar meu nome depois que eu falar a primeira vez. Então, você trabalhar de porta fechada causa um problema ainda maior que é. Você depende de clientes que você já tenha feito e de pessoas que vão procurar o seu trabalho por uma diferenciação, algo que você possa oferecer a mais. Mas ainda entra naquela questão de ser uma coisa rápida, você tem o dinheiro, você faz, você não tem, você não faz. É difícil você marcar um piercing para daqui 10 dias e a pessoa aparecer. É difícil você falar que vai fazer uma perfuração e que você tem que cobrar um sinal para isso e a pessoa pagar esse depósito, sabe? Então, é muito mais provável que você fale isso e ela vai fazer com outra pessoa, se ela não for seu cliente. Ela tá do lado da casa, ela tem um estúdio, ela vai lá e faz.
problema básico para mim é esse, que gera uma centena aí de outros problemas. É um meio não tradicional, não padrão, mas é um meio possível de sobrevivência? Trabalhar de porta fechada com piercing? Uhum. Sim. Eu tanto acredito nisso que eu tô tentando fazer isso. Não acredito que eu seja o primeiro, não acredito que eu seja o único. Pelo que eu conheço, sim, sou o único que eu conheço hoje trabalhando assim. Mas deve ter gente no mundo que trabalha assim também. E tá dando certo, deve ter gente que tentou e não deu certo. Mas eu acredito que é extremamente possível. Tá, além de você ser um profissional do piercing, você também é perfurado, tatuado, modificado. E aí eu queria saber como que é a relação do preconceito social em relação a você. Preconceito social, para ser bem sincero, eu nunca senti, eu nunca tive esse impacto. Existe o preconceito daquelas pessoas que às vezes na rua, ou no metrô, no ônibus, na convivência, elas te olham um pouquinho, algumas com uma certa admiração, algumas com um certo, não sei, deboche ou não gostando, porém, as pessoas que me olham assim, pra mim são as mesmas pessoas que vão olhar para uma pessoa que está numa cadeira de rodas e vão olhar estranho também, vão olhar para uma pessoa com qualquer problema e vão olhar diferente. Na verdade, o problema é qualquer pessoa que seja diferente delas e vai olhar diferente também. Não acho que isso seja uma exclusividade de ser olhado para mim. Depois que eu tive as perfurações, as modificações mais extremas, eu nunca fui procurar um emprego, por exemplo, diferente disso. Acredito que dentro disso possa ocorrer um preconceito maior, mas eu não passei por isso por nunca ter necessitado ir atrás de outra coisa até o momento. Ainda dentro da discussão de preconceito, existe algum tipo de preconceito intracomunidade, Barimotes? Existe até mais do que fora. Como a gente já discutiu aí algumas vezes, vou citar o caso de uma amiga minha que é muito amiga, que foi procurar na verdade estava aberta uma vaga de body piercer numa loja grande, conceituada. Ela é uma pessoa extremamente capacitada, na verdade ela tem mais tempo do que eu até. Porém ela tem o pescoço tatuado, as mãos tatuadas, uns alargadores maiores. Nada muito absurdo também, assim, não tinha implante, não tinha, na época eu acho que ela não tinha nem tatuagem no rosto, e alguns piercings básicos. Porém ela nem sequer foi atendida por uma pessoa responsável, ela foi descartada para 2 dias depois entrar uma pessoa que não tinha o currículo dela, a mesma capacitação, as mesmas coisas que ela poderia oferecer para aquela loja. Eu, em si, senti isso muito pouco, porque na época que eu estava na Leves, que é uma loja com um foco um pouco mais comercial, eu não estava com tantas coisas, porém eu via que o Jairo sofria algumas coisas assim, porque ele é uma pessoa que tem alargadores maiores, umas outras perfurações, diferente do padrão que tinha ali na época. Então ele tinha uma visão um pouco diferente dele, assim. Nem tantos clientes, mas a questão de cima, assim, acima dele. Ok. Ainda dentro de questões institucionais, a gente percebe que tem uma tentativa de regulamentação e criação de leis em cima da profissão do piercer. Como que você vê isso? A regulamentação também eu não sei muito bem como definir, então eu não vou usar uma palavra para isso. Mas ela não traz benefícios também algum hoje em dia, porque a gente vive em um país em que não se recebe retorno de nada do que é dado pela população, impostos. Então seria uma regulamentação para pagar mais impostos. E aí você demorar anos e anos para poder ter uma definição de material apropriado, de método apropriado, e durante esse tempo você vai ter que utilizar tudo que for de improviso que ainda existe
durante anos e anos isso vai se prolongar, eu não vou ter retorno, então não vejo sentido algum. Para mim, eu, Enzo, não tenho interesse algum que seja regulamentado. Inclusive eu acredito que se for regulamentado, muitas pessoas vão deixar de trabalhar de uma melhor forma, porque vai deixar mais caro ainda o processo todo, porque vai gerar impostos sobre alguns materiais que hoje não existem, e algumas pessoas vão começar a ter um trabalho que vai decair até, do que já está hoje, né? Alguns deles, até os que eu citei como bons profissionais, que eu considero como bons profissionais, também é um julgamento pessoal, mas que façam uma coisa mais bacana, pode decair por não terem um acesso, às vezes não vão ter fundos para poder bancar com tudo aquilo, né? Então, falando de materiais, eu queria que você me contasse qual que é a importância para o piercer trabalhar com materiais de qualidade. Quais seriam esses materiais na sua opinião? Tá, a importância de um piercer trabalhar com materiais de qualidade é como qualquer profissional em qualquer área ter um material de qualidade. É um trabalho que vai ter uma eficácia muito maior. Quais seriam os materiais de qualidade? O que eu vejo muito hoje é a questão de agulhas, que no Brasil são utilizados catéteres. Catéteres não são feitos para piercing, tem uma estrutura diferenciada que machucam mais, prejudicam a perfuração. Existe uma agulha própria para isso, conhecida como agulha americana, que ela gera um trabalho mais limpo, um trabalho mais suave, mais de acordo para isso. A questão de você ter o trabalho e um método que eu gosto de utilizar muito, estou cada vez aprendendo mais e estudando mais, que é o método freehand, que seria a mão livre, sem a utilização de pinças. Isso porque diminui o índice de contaminação, mesmo você tendo uma autoclave, mesmo você testando. Todos os dias surgem novas bactérias, novos vírus, e a gente não tem controle todos os dias sobre isso. Então, quanto menos materiais você tiver que gerem contaminação, melhor. Outra coisa importante é a questão da joalheria utilizada. Existem materiais próprios para o corpo, que são N materiais. Existem joias com formatos corretos, com uma anatomia correta para o corpo, para cada perfuração, que vai gerar um trabalho mais bacana, mais limpo novamente, e que vai ter uma cicatrização melhor, as pessoas vão ter menos dor de cabeça, o próprio body piercer vai ter menos dor de cabeça, e nisso você cria um ambiente melhor para o seu trabalho, todo um cenário em que isso fica mais bonito. E se tudo isso fica mais bonito, as pessoas vão querer mais e vão confiar mais. Então nasce daí a importância de você ter um material de qualidade, apropriado, até o final onde você pode criar novos clientes interessados. Vamos lá, então eu queria que você me contasse as principais dificuldades que você encontrou durante a sua trajetória. Bom, vamos lá. As dificuldades até hoje são as mesmas também. Vem muito da questão que eu comentei antes sobre o piercing ser uma escolha rápida, de momento, das pessoas quererem fazer naquela hora e mudarem de ideia muito rápido, querem, não querem, vão fazer na hora. Isso gera um mercado bem instável. Às vezes você tem muitos clientes, em alguns outros momentos você não tem nenhum, porque ou tá no momento de fazer piercing, ou não tá, enfim, não dá pra saber muito. Isso em relação a mercado. Em relação a, dentro do meio, acesso a materiais, com aqueles que eu gosto de trabalhar, que não é tão difícil, mas é um pouco mais caro do que lá fora, porque você tem que pedir e acaba gerando ali um preço um pouco maior. Questão de joias é muito complicado, porque no Brasil você tem uma limitação muito grande. No Brasil as pessoas utilizam joias muito simples, muito comuns,
sem qualquer valor estético. E quando você tenta colocar alguma coisa mais bonita, um pouco diferente, a maioria das pessoas não recebe bem, ou por conta de valor, ou porque simplesmente não abraçam aquilo como sendo bonito ou estético. E aí tem o problema do valor. Quando você faz um trabalho que você coloca um pouco mais de vontade, alguma coisa, obviamente você acaba tendo um valor um pouco maior, um pouco mais alto. Não mais alto do que todo mundo, mas um pouco acima às vezes do que uma determinada região. E aí gera o problema da desvalorização. As pessoas elas não consideram o piercing como uma coisa tão importante às vezes como uma tatu. Não estou dizendo que as pessoas considerem a tatuagem como uma coisa tão importante, mas o piercing às vezes é menos importante. Então ela não dá aquela atenção maior sobre como é feito o trabalho profissional, o lugar. Então isso gera uma desvalorização muito grande. Sobre as convenções de tatuagem, como que você percebe o espaço para profissionais do piercing dentro de convenções? Dentro de convenção, o espaço para piercing é ridículo. Eu, infelizmente, não tenho como definir de outro jeito. Você entrar numa convenção para fazer o seu trabalho a 10, 15, 20 reais é uma desvalorização que entristece muito. Não existe espaço para piercing dentro de convenção. Se a própria tatuagem às vezes não recebe o suporte necessário, o piercing recebe menos ainda. Uma convenção de tatuagem você tem... Já começa por aí, que é uma convenção de tatuagem. Não é uma convenção para piercing. Você tem acesso a materiais de tatuagem por preços promocionais, alguns bons, outros não, mas com uma variedade relativamente grande às vezes. Em algumas convenções para piercing você não encontra nada. Você encontra algumas pessoas vendendo joias, só que a maioria delas são pessoas que você já conhece, que já são seus fornecedores, então que não faz lá grande diferença. Agulhas, pinças, luvas, esse tipo de coisa específica para piercing você não acha em convenções. A gente sabe que uma das formas de se aprimorar tecnicamente ou informalmente é através da mídia, né? Como que você se atualiza atualmente em relação à sua profissão? Eu tenho 2 canais básicos aí de informação, que é o mais comum de todos, que é a internet. Na internet eu não aprendo a fazer as coisas, eu tenho referências e bases de como eu posso melhorar meu trabalho. Que aí vem das referências, principalmente hoje em dia, de canais abertos, como do Pangea Piercing, do Maurício Torres, do Brian Skiddy, do Ryan Howlett, que são pessoas que compartilham o seu trabalho. Uma pessoa que eu esqueci de falar, mas vou citar agora, que é o Ruben Leu, que se eu não me engano, eu sei que ele trabalha no México, mas não sei se ele é norte-americano, enfim. São pessoas que expõem seu trabalho, têm um trabalho muito bacana, e que quando eu vou ver eles sempre tem alguma coisa nova, ou de segurança, ou de técnica, que eu procuro, hoje em dia, tendo contato com eles, perguntar um pouco mais como é feito e onde eu posso conseguir essas referências. Normalmente as referências vêm de vê-los fazendo, trocar informações, e aí você aplicar no seu trabalho. Algumas coisas dão certo, algumas coisas você se encaixa, outras coisas simplesmente passam, mas tudo é válido para aprendizado. O outro canal que existe... Calma. Desculpa. Imagina. Vamos lá, Inês, eu queria que você falasse um pouquinho agora do seu corpo. O que você tem de modificação corporal? Tatuagens diversas, alargadores, perfurações básicas, piercing genital, nada além disso, não tem implantes ainda, não tem algumas outras coisas. São perfurações básicas, dilatadas e tatuagens. Certo. E para onde que o Enzo está indo e aonde ele pretende chegar? Para onde eu estou indo eu não sei, eu talvez esteja construindo aí um caminho que é muito voltado para a segurança. Talvez não tanto para a técnica, mas para a segurança do trabalho.
aonde eu quero chegar, eu tenho um foco muito definido, que é o seguinte: eu estou fazendo meus estudos baseados, focados em um dia poder chegar a trabalhar dentro de uma Anvisa, alguma coisa do tipo, para poder auxiliar na parte de biossegurança, de cuidados, novos estúdios, novos perfuradores, novos body piercers, talvez tatuadores, nessa área de higienização, de cuidado, antisepsia, sepsia, e segurança com o próprio corpo, né, que é super necessário. É basicamente isso. Agora, bem rápido, faz a sua introdução de novo. Tá. Meu nome é Enzo Sato, tenho 26 anos e sou body piercer. Perfeito. Graças, senhor. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me.